Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o missionário Wesley e estamos começando mais um Pão da Vida, o pão que nos leva para o céu. Se Deus falar com você através desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para que o YouTube mande a notificação para você toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Compartilhe com um amigo que esteja precisando ouvir uma palavra da parte de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos para o vídeo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para a nossa meditação nesta manhã de hoje está em Gênesis, capítulo de número 39, versículo de número 3 e 4, que diz assim: Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. Então ele pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Você tem um sonho? Você é uma pessoa como José, considerado um sonhador, uma sonhadora? O Senhor colocou um propósito no seu coração. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã de terça-feira. Hoje vamos falar sobre um jovem sonhador chamado José, filho de Jacó ou Israel. A história de José começa em Gênesis, capítulo de número 37. Um jovem a qual agradava o seu pai, um jovem a qual falava das más condutas dos seus irmãos. E tudo começa quando esse jovem tem dois sonhos. Ele sonha que está tirando feixes com seus irmãos, e o seu feixe se destaca, e os outros feixes se dobram diante dele. E isso já desperta uma certa ira nos seus irmãos. Depois ele sonha que o sol, a lua e que 11 estrelas se inclinava sobre ele. E aí a gota d'água. Para completar, o seu pai lhe dá uma túnica. E aí os irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer que os irmãos não olham para José mais com os mesmos olhos. Eles olham com raiva, com ódio. Em determinado momento, seus irmãos estão apacentando as ovelhas e o seu pai pede para José ir até eles. E aí começa a luta, a prova de José. José vai até seus irmãos. Quando seus irmãos observam de longe, eles dizem: lá vem lá aquele sonhador. Vamos matá-lo e vamos ver o que é que vai dar com os sonhos dele. Só que se você tem um sonho, se você tem uma promessa da parte de Deus, e se você se esforça para tornar aquele sonho realidade, se você tem uma chamada, se o Senhor entregou algo nas suas mãos e você se esforça para concretizar aquela boa obra que o Senhor entregou nas suas mãos, você não morre enquanto a obra não se concretiza. Então os irmãos pegam José e arrancam aquela túnica. Só que o importante, o segredo da vida de José não era a túnica, não era os sonhos, é o que a gente leu nessa manhã de hoje. O Senhor estava com ele. Porque enquanto o Senhor estiver na minha e na tua vida, o inimigo não tem poder sobre as nossas vidas. Enquanto o Senhor estiver conosco, aleluia, o apóstolo Paulo vai dizer: se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Se Deus é todo poderoso, se Deus está acima de todas as coisas, se até o inimigo para fazer alguma coisa comigo e com você tem que pedir permissão ou autorização a Deus. Lamentações está escrito que ninguém pode fazer nada acontecer se Deus não quiser, que tudo acontece por ordem ou permissão do Altíssimo. Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 37 e 38. Então eles pegam José e querem matar José. Mas Judá, tentando aliviar para o seu irmão, fala: não, vamos jogar no poço. Aí joga no poço, mas o poço estava seco, a prova que quem tem promessa de Deus e se esforça para fazer sua parte não morre. Então José é jogado naquele poço. Depois é vendido para os ismaelitas. A prova nos aproxima do propósito. Dependendo do nosso posicionamento frente à prova, ele nos aproxima do propósito. Porque José é vendido para os ismaelitas, Ismaelita vende para o egípcio, chamado Potifar.
E José vai para a casa de Potifar. E aí se dá o versículo que nós lemos, que eu li nessa manhã de hoje. Então ele vai ali para a casa de Potifar e chegando lá ele começa a trabalhar e Potifar observa e vê que o Senhor estava com José, porque tudo que José fazia, o Senhor fazia prosperar. E o escravo se torna mordomo, ou seja, tudo o que fazia passava pela mão de José na casa de Potifar. Já era Deus preparando José para o que estava por vir. Já é uma preparação. A luta, a prova, é uma preparação quando nós estamos na posição que Deus nos colocou. Porque se nós sairmos atrás do processo, o povo não era para passar 40 anos no deserto, mas que o povo reclamava, o povo murmurava, o povo queria voltar para o Egito. Aí o próprio Deus deixa o povo passar 40 anos no deserto. Só que mesmo a gente sendo desobediente, Deus não deixa de prover na nossa vida, porque o povo passa 40 anos e não falta roupa, não faz nenhum calo no pé, de manhã tem maná, tem água, codornize, durante o dia nuvem, aleluia, à noite a coluna de fogo, Deus provê no deserto. Então José vai, em determinado momento, a esposa de Potifar começa a admirar José, começa a desejar. Só que José está ocupado servindo a Potifar e ao Senhor. Nós não podemos ficar parados, temos que sempre fazer alguma coisa. José estava servindo e não caiu. Davi era para ter ido para a guerra, não foi e caiu. Temos que nos manter ocupados na obra, mesmo cansado, mesmo com luta, mesmo com prova, mesmo com tribulação. Muitas das vezes, mesmo não querendo fazer, mas temos que continuar fazendo, porque Deus não chama ninguém desocupado. Todas as pessoas que Deus chamou na Bíblia estavam fazendo alguma coisa, então temos que continuar em constante movimento. Mesmo com luta, com prova, com tristeza, o salmista fala que, aleluia, que aquele que vai andando e chorando, levando a semente, vai voltar com júbilo, trazendo os feixes. Então temos que continuar em serviço. Mas vamos voltar para José. E aí José vai e se desvia daquela situação ali, foge. Ele não cede à tentação. Ele estava em terra estranha, saudade da família, mas isso não é desculpa. Ele se afasta do mal e agradando ao Senhor. Só que a mulher de Potifar fala para Potifar ao contrário, que ele tentou agarrar ela e ele vai para a prisão. José não reclama em momento algum, pode ler a história, de Gênesis 37 a 50. Ele vai para a prisão. Chega lá, acontece algo que eu só vi na Bíblia até hoje. O carcereiro dá a chave do cárcere na mão de José, porque tudo que José fazia, o Senhor abençoava e prosperava. Até na prisão José prosperava. Então José organizou tudo e ficava com a chave do cárcere. Aí vai o copeiro e o padeiro de Faraó preso. E tem sonhos. Eles contam os sonhos para José. José nota que eles estão tristes, eles perguntam o que aconteceu, através daquele diálogo ele conta os sonhos. Deus deu a José a capacidade de interpretar sonhos. Então José interpreta aqueles sonhos e fala, olha, quando vocês acharem graça diante de Faraó, lembra-se de mim. Os sonhos realmente, a interpretação que Deus deu a José, fiel e verdadeira, porque Deus não engana ninguém. Um morre, o padeiro, se eu não me falha a memória, morre e o copeiro é restituído no cargo. Só que ele não lembra. Aí de José se passa 2 anos. Aí Deus vai dar um sonho para Faraó. José não reclamou do copeiro. Porque o homem pode esquecer de mim e de você, mas quem não se esquece é Deus. Ele fala, pode uma mãe se esquecer de um filho que ainda mama? Mesmo se uma mãe se esquecer de um filho, eu não me esqueço de você, ó Israel. E não é diferente na minha e na tua vida. Deus não esquece a promessa que ele fez na minha e na tua vida, não. Às vezes nós é que atrasamos a promessa de Deus na nossa vida, não nos esforçando. Porque Deus nos chama para uma obra, chama. Capacita, capacita, de acordo com a busca. Deus não vai fazer pregador, quem ele chamou para ser pregador, e não manuseia a espada, não lê Bíblia, não medita na palavra. Deus não vai levantar para louvar quem não ensaia.
Não, Deus chama, chama. Mas nós temos que nos preparar. Aí na nossa preparação vem a capacitação de Deus. Então José vai, Deus dá o sonho a Faraó e Faraó chama todos os sábios, adivinhos do Egito. Ninguém. Aí Deus vai e incomoda o copeiro, faz o copeiro se lembrar de José. Ele, agora eu percebi meu pecado. Quando ele estava preso com um padeiro, lá na prisão, tinha um egípcio, nem lembrou o nome de José, que interpretou o sonho, eu fui restituído e o padeiro morreu e tal. E Faraó traz, aí dá um banho em José, veste uma roupa em José. E José se apresenta diante de Faraó. E aí Faraó conta o sonho. Deus dá a capacidade para José interpretar. José glorifica Deus. Aí Faraó fala, dizem que você é sábio. José fala, não, é Deus que revela os mistérios. Quando Deus te honrar, dê a glória a Ele. Quando Deus te exaltar, dê a glória a Ele. Nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Só que eu quero falar com você especificamente hoje, no tempo do processo de José. Gênesis 37. Deus deu sonho para José quando ele tinha 17 anos. Ele se apresenta e anda na segunda carruagem do Egito com 30 anos. 13 anos de preparação entre ele, 13 anos de luta, prova, tribulação, abandono. Só que ele não saiu da posição. Ele continuou na posição. José foi o segundo homem mais importante do Egito. O próprio faraó disse, eu sou o faraó, mas sem a tua autorização ou permissão ninguém vai fazer nada aqui no Egito. E colocou ele na segunda carruagem mais importante do Egito, ou seja, acima dele só tinha o rei. Vale a pena ficar na posição que Deus nos colocou. A palavra vai dizer, humilhai-vos. As pessoas dizem, os humilhados serão exaltados. A Bíblia não está escrito assim. Humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, que no devido tempo ele vos exaltará. Valeu a pena para José esperar. Se ele estivesse em Canaã, ele não seria governador. A dor faz parte do propósito. A luta faz parte do propósito. A tribulação faz parte do propósito. E o que é que eu faço em meia luta? Clame ao Senhor. Peça ajuda, estratégia, força. Mas não saia de onde Deus te colocou. Permaneça firme. A palavra está escrita, aquele que perseverar até o fim será salvo. Com luta, lágrimas, sofrimento, dor, continue firme. Que Deus te abençoe. Bom dia. Eu tenho notado que os vídeos estão ficando um pouco baixos, mas em nome de Jesus vamos estar trabalhando nisso. Vamos continuar fazendo a obra do Senhor com aquilo que Deus nos deu e eu creio que Deus vai nos capacitar, dar estratégia, vai prover instrumentos melhores para que nós possamos estar fazendo a obra. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com mais um amigo que esteja necessitando ouvir uma palavra da parte de Deus e excelente terça-feira.